Olá! Você sabia que 20% de todos os cânceres diagnosticados no mundo são cânceres do sangue? Então, entre eles, a leucemia é uma das formas mais conhecidas e desafiadoras. Então, mas o que é exatamente a leucemia? Quais são os tipos, sintomas e opções de tratamento? Então, aqui nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre a leucemia, incluindo a diferença entre os tipos agudo e crônico, como o diagnóstico é feito e quais são as opções de tratamento disponíveis. Então, se você conhece alguém que foi diagnosticado ou apenas quer aprender mais sobre esse assunto, continue assistindo e lembre-se, esse vídeo ele tem caráter informativo, tá, pessoal? Ele não substitui uma consulta com o seu médico. Tá? Então vamos lá. O que é a leucemia? A leucemia é um tipo de câncer do sangue que se desenvolve na medula óssea, onde são produzidas as células sanguíneas e diferente dos cânceres sólidos, que crescem em órgãos como o pulmão ou a mama, que eu já trouxe aqui para vocês no canal, a leucemia é um câncer que afeta o sangue e a medula óssea, espalhando-se pelo corpo desde o início da doença. E para dizer os tipos de leucemia, eles são divididos aí em duas categorias. Então a gente vai ter primeiro a leucemia crônica, que evolui de uma forma mais lenta, permitindo que os pacientes levem uma vida relativamente normal antes de começarem o tratamento. Em alguns casos, apenas o uso de comprimidos orais pode controlar a doença. Então você vai acompanhar com o seu médico, né, claro. E as leucemias agudas, elas são mais agressivas e elas se desenvolvem mais rapidamente. Então, leva o paciente a um quadro grave em pouco tempo. Então, o tratamento precisa ser iniciado o quanto antes. E aqui é importante lembrar que cada caso de leucemia é único. E por isso, o tratamento ele pode variar bastante de paciente para paciente, tá bom? Tá, e vamos falar os sintomas mais frequentes assim, da leucemia, né? Eles podem variar dependendo do tipo da doença, mas os mais comuns vão incluir uma fadiga extrema, que daí ela é causada pela falta de glóbulos vermelhos saudáveis. A gente pode ter infecções frequentes, porque o seu sistema imunológico vai estar comprometido, pode ter sangramentos ou até hematomas fáceis devido à baixa contagem de plaquetas. A gente pode ter uma perda de peso inexplicável, que acontece em muitos casos de câncer, né? E também se pode ter dores ósseas ou articulares, pois a medula óssea pode ser afetada. Então, se você apresentar algum desses sintomas, procure um médico imediatamente para avaliação. E como a leucemia é diagnosticada? Então, diferente de outros tipos de câncer, a leucemia ela não é classificada como estágios 1, 2, 3 e 4, porque o sangue ele circula por todo o corpo, né, desde o início da doença. Então é um pouco diferente. O diagnóstico ele vai ser feito por meio de exames laboratoriais específicos, e alguns até vocês conhecem como um hemograma completo, que daí ele vai identificar alterações na quantidade de glóbulos brancos, vermelhos e as plaquetas. A gente pode ter uma biópsia da medula óssea, que daí confirma o diagnóstico e determina o tipo de leucemia. E também, com a evolução da ciência, a gente tem os testes genéticos e moleculares, que daí ajudam a definir melhor o tratamento com base nas características do câncer, né? Então, podendo aumentar bastante a eficácia, né, desses tratamentos. Então, esses exames eles permitem que o médico ele personalize o tratamento para cada paciente. Então, tá, a gente diagnosticou e quais são as opções de tratamento? Então, o tratamento da leucemia ele depende do tipo e da gravidade da doença, mas aí eles podem incluir uma quimioterapia, que daí o uso de medicamentos que atacam essas células cancerígenas, e para leucemias agudas costuma ser a primeira linha de tratamento. Aí a gente também tem a terapia-alvo e a imunoterapia, que são tratamentos modernos, que eles atacam as células cancerígenas específicas. Aí a gente tem um benefício que ele vai reduzir
os efeitos colaterais da quimioterapia, né? Então, é uma alternativa mais recente, muito interessante. E a gente tem também o transplante de medula óssea, que daí é indicado para alguns casos mais graves, que daí a ideia é substituir a medula doente por uma saudável. E também tem a terapia com comprimidos também, que pode ter comprimidos diários, né? Que daí vai dispensar a necessidade da quimioterapia intravenosa. Então, felizmente, pessoal, os avanços na terapia, eles vêm tornando os tratamentos menos tóxicos e mais eficazes. Então, você vai na sua consulta, você vai consultar com o seu médico, perguntar sobre as opções, ver o que pode funcionar para o seu caso, o que você precisa no seu caso, tá? Então, vamos prosseguir. Uma pergunta, né, que eu recebo no Instagram, fala, poxa, mas a leucemia, claro, pode ser grave, né? Pode ser uma doença que traz muitos efeitos que dificultam no nosso dia a dia. E aí, a pergunta que fica é, a leucemia tem cura? Então, pessoal, baseado, né, nos estudos, na literatura, e a boa notícia é que, para muitos pacientes, a leucemia ela pode ser bem controlada, em alguns casos até curada. Que em crianças com a leucemia linfóide aguda, LLA, as taxas de cura elas podem chegar a mais de 80% com os protocolos corretos. Então, imagina, né, que avanço que a gente teve aí nas últimas décadas. E em adultos, o tratamento pode não ser curativo em todos os casos, mas ele pode controlar a doença e garantir uma boa qualidade de vida por muitos anos, o que já é um alento, né, para nós. Então, com todas essas novas terapias sendo desenvolvidas, a expectativa é que cada vez mais pessoas consigam superar essa doença, tá? A leucemia é uma doença complexa, mas os avanços médicos, eles têm melhorado significativamente as chances de sucesso no tratamento. Então, se você ou alguém que você conhece foi diagnosticado, saiba que tem uma esperança e tratamentos eficazes disponíveis, né? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que ajuda o canal, leva essa mensagem para mais pessoas. Se inscreve no canal, compartilha com quem precisa saber mais sobre o tema. Nos comentários me conta o que você achou, se você já sabia das diferenças, se você tem mais perguntas, tá bom, pessoal? Eu desejo aqui o melhor para vocês, que Deus abençoe sua família, que você consiga ter muita força para enfrentar essa doença ou qualquer outro tipo de câncer, que eu estou aqui para compartilhar informações e responder perguntas, tá? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.